Deus é bom. Amém. Aleluia. Quantos estão preparados para serem um pouco mais educados na justiça? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguns dias já que eu tenho orado a respeito e meditado a respeito daquilo que o Senhor tem comunicado ao meu coração. Deus tem colocado algumas coisas, irmãos, no meu coração. São coisas que nos darão continuidade nessa educação na justiça que nós temos recebido, nesse tempo que Deus tem nos conduzido em um propósito. Amém? Deus está nos conduzindo em um propósito. Deus quer o nosso crescimento. Amém? Deus quer que nós cresçamos. Na ministração do domingo passado, eu terminei falando aquela passagem de Efésios, no capítulo 4, onde a Bíblia diz que Deus quer que nós cresçamos, para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Amém? Que não sejamos conduzidos por todo o vento de doutrina. Se nós permanecermos na posição de crianças, de bebês espirituais, devido a, embora o tempo tenha já passado de ser menino, nós vamos ser presas fáceis na mão dos enganadores. Amém? Por isso é necessário nós nos envolvermos de uma forma mais firme, mais convicta na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para nós, tanto individualmente como igreja. Eu falei no domingo passado, nós não podemos desprezar o crescimento individual e nem o crescimento como igreja. Amém? Tem sido um engano. Muitas pessoas têm se iludido na vida, pensando que podem viver uma vida de qualidade espiritual, vivendo separado de um corpo de crentes. É engano de Satanás. O diabo tem conseguido manter pessoas separadas da igreja, separadas da comunidade dos santos, levantando argumentos enganosos. E por causa da meninice, de pessoas que não cresceram, porque as pessoas não desenvolvem-se, elas são levadas. Infelizmente. Amém? Eu não estou falando da pessoa que está trabalhando e não pode vir ao culto, não, irmãos. Eu estou falando de pessoas que têm pensamentos de vida, de um modo de vida separado da igreja. Você está entendendo? Eu estou falando de pessoas que foram magoadas. Estou falando de pessoas que foram doutrinadas de modo errado. Eu estou falando de pessoas que não cresceram. E por isso tem sido, como eu falei, presa fácil para Satanás. Mas Deus quer que nós avancemos. Amém? E a Bíblia diz que nós devemos nos admoestar uns aos outros, tanto mais quanto nós vemos que se aproxima aquele dia. E que nós não devemos abandonar a nossa congregação, ou o ato de congregar. Amém? Então, irmãos, cada vez mais nós vamos tocar nesse ponto e mostrar para você a importância de você crescer individualmente e a importância de você crescer como igreja, de avançar, de estar unido ao corpo local, porque Deus nos planta como corpo local. Amém? E na quinta-feira atrasada, né, eu estava ministrando aqui, eu ministrei um tema que o pessoal saiu daqui maravilhado, pulando, gritando, correndo. Eu falei sobre o juízo, né? Por aí, pelo título, você pode ter uma noção de como o povo saiu daqui, né? Então você sabe que eu estou brincando quando eu digo que o povo saiu pulando, é claro. Quando se fala de juízo na igreja, é claro que as pessoas, é um tema que não é falado, mas eu, como pastor da igreja, preciso falar. Eu não posso deixar de falar toda a verdade. Eu preciso passar por toda a verdade. Amém? Graças a Deus que eu não sou intimidado por caras feias.
Amém? Graças a Deus, porque eu não sou desmotivado por falta de aleluias e glória a Deus. Eu posso pregar 2 horas e você dormindo e eu vou continuar pregando. Amém? Porque eu não sou desmotivado por isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu preciso falar de coisas desse tipo. É necessário que nós tragamos isso à tona, para que o povo de Deus não pereça. Amém? Então, como eu falei para você, eu falei na quinta-feira sobre isso, e na outra quinta-feira, eu falei a respeito disso, né? E eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, e é claro que a igreja não é doutrinada com relação a juízo, não aprende sobre isso, não é? E Deus começou a estabelecer outras coisas, outras verdades sobre essa questão. Eu não estava pensando que era culto de ceia, e Deus me trouxe para 1 Coríntios 11, que é esse momento da ceia, onde Paulo está ensinando coisas à igreja, algumas verdades à igreja. E como Deus tem colocado no meu coração, me proposto a educar vocês e libertar de algumas coisas que a religião estabeleceu na nossa vida. A religião nos engessou dentro de alguns parâmetros, e às vezes, irmãos, quando nós estamos trazendo a verdade à tona, pessoas até se escandalizam. Você sabia disso? E com relação à ceia, tem muita coisa que foi ensinada errada ao povo de Deus, tem muita coisa que joga peso, lança peso diante das pessoas, e tem impossibilitado algumas pessoas de crescer, porque ensinamentos foram dados de modo errado. Irmãos, eu meditando nesses pontos aqui, o Espírito Santo me deu tanta coisa que a minha mente, eu não consegui mastigar tudo. Eu gostaria de ter tempo para falar de tudo mesmo, o que Deus colocou no meu coração para falar nesses textos, que é um texto longo, e você sabe que eu falo muito, né? Mas, irmãos, são tantas verdades, e tantas coisas que o povo de Deus tem sido enganado e ensinado de modo errado, porque a religião escraviza. Infelizmente, os homens nos educaram para a religião e não para a justiça. Amém? Mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta, não nos aprisiona. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho uma experiência já, irmãos, na vida cristã, e eu tenho visto muitas pessoas que parecem viver aprisionadas no Evangelho. Parecem que elas estão presas, parece que elas estão aguilhoadas, parece que elas estão pesadas. É uma vida de prisão, uma vida de limitações, porque o verdadeiro Evangelho não tem sido liberado. O verdadeiro Evangelho não tem sido anunciado. O ensino puro da palavra não tem sido dado. E eu não estou dizendo que a gente tem toda a verdade, não. Amém? Eu não estou falando que nós temos toda a verdade. O que eu estou querendo dizer é que nós temos avançado nisso. Avançado nesse crescimento. Avançado para as coisas mais excelentes. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 17. Eu vou tentar não falar. Eu vou tentar não falar tudo o que está no meu coração, para que nós possamos chegar no ponto. Domingo passado, eu terminei a ministração no ponto central. E eu tive que parar. Isso mesmo. Capítulo 11, versículo 17. Desculpa aí se eu errei. E eu terminei no ponto onde eu deveria ter mais explanado a ministração.
Mas eu não tenho culpa disso, irmãos. Amém? Eu não tenho culpa. Isso se dá porque temos pontos na palavra que nós temos convicção que o povo de Deus tem que receber primeiro a base. Então você vem com a intenção no coração de lançar algo mais alto, mas eu me lembro do escritor de Hebreus quando ele diz: eu queria falar coisas mais avançadas para vocês, mas eu não posso. Você está entendendo? Eu não posso chegar nesse ponto. Ele disse: eu podia falar agora para vocês acerca de Melquisedeque. Pontos difíceis de compreender, que na verdade não são difíceis. Ele disse: vocês é que se fizeram nécios, vocês que se fizeram tardios para o aprendizado. Amém? Então a gente fica às vezes num ponto, rodeando, voltando, para que as pessoas possam ter aquela base. Amém? Muita palavra que nós damos aqui, quando, por exemplo, nós falamos sobre prosperidade, por exemplo, quando nós falamos sobre mesmo andar em amor, irmãos, é necessário que as pessoas cheguem num nível maior. Amém? No nível de maturidade maior. Sabe por que às vezes você não consegue fluir naquilo que está sendo ministrado? É porque você ainda está na infância espiritual. Porque você não está recebendo a palavra, acatando no seu coração. É porque você ainda está com muita coisa que precisa ser tirada. Você lembra que Pedro, ele disse: portanto, irmãos, deixando toda a malícia, tirando fora. Tiago fala a mesma coisa. Tira a malícia, tira coisas e recebe a palavra. Você está entendendo? Tira aquilo que vai atrapalhar você de receber a palavra. Tem coisas que atrapalham você. Amém? De receber a palavra. Tem pessoas, irmãos, que vão ler alguns livros do irmão Rega e não entendem nada. Elas não conseguem entender. Elas leem aquilo. Como é que o pessoal fala tanto desse homem? Não entendi nada. Mas é porque ainda não estão preparadas para receber. E nós temos sido alimentados na igreja, infelizmente, não com leite racional, não falsificado, mas nós temos recebido um soro de leite, um mingau d'água, uma coisa desse tipo. Algo que não alimenta, só enche o bucho. Amém? Eu me lembro, na época eu era mais jovem do que o que eu sou agora, que nós passávamos, o pessoal chama isso aqui de crise, né? É porque não viveu na nossa época de jovem, para saber o que era difícil. Então passamos por essa época onde você hoje comprava 1 litro de leite por 1.000 cruzeiros, e no outro dia estava 1.200. Duas semanas depois estava 2.000 cruzeiros, ia na outra semana, e muitos não passaram por, chama isso aqui de crise. Irmão, isso aqui é besteira. E nessa época eu me lembro bem, alguns meninos da minha família, ninguém tinha dinheiro para comprar leite, eram alimentados com mingau d'água. Você sabe o que é mingau d'água? Pega só a massa e a água e pronto, bota açúcar e enche a barriga do menino para ele parar de chorar. Mas não dá sustância. Não alimenta, só faz enganar. Agora o menino saía feliz demais. Você está entendendo? E às vezes na igreja nós estamos da mesma maneira. Estamos da mesma maneira sendo alimentados com algo que não nos dá nutrientes. Isso é bem característico dessa nova geração, a geração Chilitos. A geração biscoito, geração recheado, a geração batatinha, batata chips. A geração que come voluntariamente coisas que não alimentam, só enganam. Embora tenha condição de receber o alimento, na nossa época, naturalmente falando e até espiritualmente falando, não tinha condição.
porque a religião dominava. Hoje, irmãos, temos liberdade, muitas igrejas pregando a palavra verdadeira, mas as pessoas ainda gostam de estar escravizadas, se alimentando do engano. Mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores. Amém. Aleluia. Você abriu a sua Bíblia? Então diz assim, no 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Aleluia. Vou parar bem aqui. Eu não queria parar aqui. Você lembra que eu falei, irmãos, que muitas vezes nós estamos na igreja e a nossa estada na igreja é perda de tempo? Pensa numa igreja que perdia tempo. Essa aqui nem perdia tempo, ela piorava. Pessoas reunidas no nome do Senhor. Coisa mais linda. Não, eu estou indo para a igreja. Deixava de ir para o trabalho, deixava de fazer alguma coisa, deixava de ficar com a família. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Você está entendendo? Iam para a igreja para piorar. Aleluia. Irmão, não se conforma com uma vida religiosa. Cuidado para a religião não te enganar. Porque os coríntios estavam assim, se reunindo para pior. Não vou ficar muito aqui não. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aleluia. O negócio estava sério aqui, irmãos. Você acha que Deus quer divisão? Você acha que Deus quer partidos dentro da igreja? Não, irmãos, mas tem uma coisa tão séria. Hoje em dia, e nos dias de Corinto, que Deus até concorda que haja, porque aí Ele vai ver quem está sendo crente e quem não está sendo. Você está entendendo? Ele diz até importa, é até bom, porque assim a gente vai poder saber quem é crente e quem não é. Divisão aprovada. Está aqui. Amém. Aleluia. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, versículo 20. Não é a ceia do Senhor que comeis. Tá bom, né? Vou mais nem comentar isso. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga discernir o corpo. Aleluia. Come e bebe juízo, diga come e bebe juízo para si. Aleluia. Eis, presta atenção nisso, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós temos aqui na nossa mão hoje um assunto e um sacramento, vou dizer assim, um ato religioso que é unanimidade em todas as igrejas cristãs. Toda igreja cristã faz isso, que nós vamos fazer aqui hoje, não é? E em torno da Santa Ceia, que nós chamamos a Santa Ceia, muitas doutrinas são disseminadas, muita coisa é disseminada. Há, por exemplo, religiões que creem na transubstanciação. Você sabe o que é a transubstanciação? A transubstanciação é uma crença que diz que os elementos da ceia, que na verdade a hóstia, porque nessa religião não se dá o vinho para o povo, se dá apenas a hóstia. E quando o santo bispo lá, ou o sacerdote lá, consagra aquela hóstia, quando ele faz aquele evento da missa, e ele dá o pão para o povo, aquilo se torna o sangue e a carne de Jesus. Aqueles elementos são transmudados, são mudados. Você está entendendo isso? Aqueles elementos do pão e do vinho, aliás, desculpa, não tem vinho lá, é porque nós estamos tão acostumados com as duas coisas, lá é só a hóstia. Aquilo se transforma no verdadeiro corpo e no sangue de Jesus. Assim, todas as vezes que eles fazem a Eucaristia, Jesus, o sacrifício é feito novamente. É novamente celebrado, é novamente executado o sacrifício de Jesus. Esse tipo de entendimento, nós sabemos para onde leva, não é? Essa igreja, a salvação das pessoas está na mão do sacerdote. Para quem ele concede a hóstia, ele está dizendo que aquela pessoa está em comunhão com a igreja e salvo. E para quem ele negar, está negada a salvação. Existem outros pensamentos como a consubstanciação, não é? Quem falava sobre consubstanciação era Lutero. Lutero, que foi o grande reformador, o grande homem da reforma protestante, cria que os elementos não se transformavam quando eram ministrados. Porém, a presença de Cristo estava ali, naquele pão, quando era dado às pessoas. Você está entendendo? Então, veio uma outra pessoa, que era o Ulrico Zwinglio, de onde Calvino, através dele, Calvino foi ajudado. Que, na verdade, disse, não, o pão e o vinho são apenas símbolos. São apenas simbologia daquilo que aconteceu naquele dia. Amém? E assim nós cremos. Amém? É assim que você crê ou você crê na transubstanciação? É assim que você crê ou crê na consubstanciação? Amém? Eu não sei como você foi doutrinado, eu não sei como você foi ensinado, mas a religião, ela tem a capacidade
de valorizar o exterior e desprezar o interior. Amém? Ela valoriza a capa, vou dizer, ela lava o exterior do copo e deixa o interior sujo. Assim como Jesus falou. Amém? E hoje nós vemos mesmo na igreja evangélica, a igreja que era para ter a compreensão plena sobre as questões da ceia, sobre essas questões da palavra, mesmo assim ainda estamos turvados no entendimento, não usufruindo da totalidade da mensagem da palavra. E eu nem estou dizendo que nós vamos usufruir agora de toda essa totalidade, eu só estou dizendo que nós estamos avançando. Amém? Então nós vemos essas passagens, irmãos. Por exemplo, se nós formos falar de como as pessoas interpretam esse momento, e graças a Deus, porque Deus, eu estava ensinando na quinta-feira que eu falei de juízo, Ele não trabalha com quadros pintados finalizados. Amém? Deus é Deus de movimento. Deus é Deus de crescimento. Deus não está estático, Ele é Deus de ação. Amém? Eu estava mostrando naquele dia que naquele dia que Ananias e Safira foram mortos, mentiram para o Espírito Santo e morreram. Aquilo ali teve um conjunto de coisas que pesou sobre aquele momento onde eles foram mortos, onde eles foram julgados, onde eles receberam juízo. E aqui, infelizmente, há, irmãos, nessa coisa, uma palavra de juízo. Aqui a Bíblia diz, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele diz mais, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Quando a Bíblia diz não poucos, ela quer dizer muitos, que já morreram, e que morrem. Amém? Veja, irmãos, que nós somos tão ensinados de forma errada, que nós pensamos que adoecer e morrer é coisa natural. Nós falamos assim, não, enfermidade não veio para dar em árvore. Isso é coisa normal, isso é coisa que acontece. Todo mundo vai morrer, só Deus sabe o dia da morte da gente. Só Deus sabe. Eu lá sei do dia de amanhã Deus é que sabe. Quem sabe nem se está vivo amanhã. Morre uma pessoa, e nós, eu não, eu estou dizendo nós por misericórdia. Nós dizemos assim, Deus sabe todas as coisas, é do tempo. Se morreu é porque era para morrer mesmo. Se morreu é porque chegou o tempo. Olha, quando chega o tempo não tem jeito. Alguém pode dizer amém? Quem já ouviu isso? Glória a Deus. Quem já falou isso, não diga. Fica calado. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, por isso, se não fosse isso, o que é que tinha? Se não fosse isso, tinha doença? Pela lógica, não. Pelo argumento, não. Se não fosse isso, tinha morte? Não. Ele disse, é por isso que entre vós, muitos estão doentes e muitos morrem. Aleluia. Ai, meu Deus do céu, tem um monte de gente aí já pensando, e eu estou doente. E agora, Jesus? E agora? Aleluia. Você está se encontrando. Amém?
Nem toda doença, irmãos, é resultado de juízo. Vou logo libertar você. Vou dizer de novo. Mas não é para você dizer amém, não. É para você ouvir. E hoje eu vou bem calmo, viu? Não se preocupe não. Se der sono, pode quebrar o pescoço. Nem toda doença é consequência de juízo. Amém? Porém, a falta de entendimento dessas coisas que nós vamos falar aqui, e eu não vou poder falar de todas elas, infelizmente, faz que nós permaneçamos na doença. Você está entendendo? A falta do entendimento, a falta da compreensão da plenitude do que Paulo, na verdade, está falando, mantém muitas pessoas presas. Vou dizer de novo, a falta de compreensão do que, na verdade, Paulo está falando, e ele está falando aqui sobre ceia, mas não está falando da ceia em si, mantém muitas pessoas presas na doença. Por esse texto, eu entendo que Deus não quer o povo dele doente. Ele diz, há juízo, por isso, doença. Há juízo, por isso, morte. Aleluia. Então as pessoas estão tratando esse momento. Se o homem, outra pessoa do nosso tempo tivesse escrito a Bíblia, quando ele chegasse nesse ponto, ele ia dizer assim, veja como nós somos preocupados com a forma ao invés do conteúdo. Veja como a igreja é preocupada com a religião, ganha pela religião, é tomada pela religião. As pessoas são levadas e não percebem pela religião. Eu me encontro, às vezes, irmãos, eu penso na minha vida, eu digo, não, isso é coisa da religião. Alguns pontos. Amém? Irmãos, se um homem desse nosso tempo tivesse escrito a Bíblia, quando ele chegasse nesse ponto, ele ia dizer, então o pastor tem que levantar o pão, dar as graças, entregar para o obreiro tem que ser assim, assim, assim. Então ele vem, pega o vinho não pode ser alcoólico. Você está entendendo? Se um religioso do nosso tempo escrevesse a Bíblia, ele escrever desse jeito. Graças a Deus que Deus não trabalha com quadros pintados. Você já percebeu, irmãos, que a Bíblia não diz como é a igreja? Você já leu a Bíblia? Já leu o Novo Testamento? Você já percebeu que a Bíblia não diz, vamos fazer um culto racional, 3 hinos da harpa, hino de sangue. Aleluia. Você já percebeu isso? Que a Bíblia não diz assim, vamos começar um culto. Primeiro, uma oração. Você já percebeu isso? Que a Bíblia não engessa? Os homens querem engessar. Os homens têm a regra. Os homens têm o gesso preparado. E se você sai daquele padrão, você está errado. Amém. Eu estava na reunião da diretoria falando para eles. Um dia uma pessoa quase me matava. Porque perguntou, e a escola dominical, pastor? Não tem. Como é, pastor? Não tem escola, não tem escola dominical na igreja. Como assim não tem escola dominical na igreja? Não tem. Por quê, pastor? Por que não tem escola dominical? Porque eu não quero. Eu não acho necessário.
Mas a pessoa ficou escandalizada. Porque a pessoa pensa que Jesus fez escola dominical. Mas se você olhar a sua Bíblia, irmãos, graças a Deus, lá não está engessado. Aleluia. As pessoas pegam Corinto e falam assim, não, tem que ter ordem no culto. Uma passagem de Coríntios, primeiro aos Coríntios, bem depois daí. E as pessoas pegam isso e dizem, olha, tem que ter ordem no culto. O culto tem que ser ordeiro. Pergunta qual é a ordem do culto. Lá, onde está dizendo a ordem do culto? Hã? O que os homens pegaram, fizeram, disseram, ordem no culto. Não pode dar aleluia, dizer aleluia, não pode dizer glória a Deus. Olhe, Paulo disse que não é para falar em línguas na igreja. Aí eles dizem que isso é a ordem do culto. Mas não é a ordem do culto. Até porque o culto deles não era como o nosso culto. Se vamos fazer um culto igual o culto de Corinto, eu solto esse microfone agora. Nós vamos começar a nos consagrar, a orar. E quando alguém tiver algo para falar, se levanta e fala. Não, mas os homens estão quebrando aquela ordem, botando um só para pregar, para ministrar a palavra. Tem que ser estudado, tem que ter feito faculdade de teologia. Se não tiver estudado as doutrinas de Calvino, as coisas de Calvino, esqueci o nome. Mas tem um nomezinho, né? As teses de Calvino. Esqueci o nome. Deixa para lá. Deixa o Calvino lá, está guardado. Se não tiver estudado, não pode ministrar. E eu queria saber quem foi que tomou as escrituras das mãos dos simples. Porque Paulo disse que Deus usa os loucos desse mundo para confundir os sábios. Usa os que não são para confundir os que são. Então o homem pega a coisa, irmãos, e toma para si. E quando o homem toma a obra de Deus na mão, se chama religiosidade. Amém? Nem tudo é pecado da religiosidade, mas quase tudo da religiosidade engessa. Amém? Então os homens dizem, olha, você está no culto, hein? O culto tem que ter ordem, a ordem de um cemitério. Pelo que eu tenho visto é isso. Porque o que a Bíblia me mostra no culto do dia de Pentecostes foi o modelo. Porque Deus não vai falar uma coisa e Ele mesmo bagunçar o negócio. Aleluia. Você está entendendo? Como é que Deus faz uma coisa e diz, ó, eu estou... Agora é desse jeito, Deus disse no dia de Pentecostes, vamos lá. Buf, todo mundo falando em línguas. Gente caindo, gente correndo, gente embriagada. As pessoas se escandalizaram com aquilo. Os religiosos chegaram para Pedro e disseram, é certo isso? Essa hora, o povo está desse jeito, embriagado, bêbado? Não, mas isso aí não é embriaguez. Você não está entendendo a palavra. Isso é o que disse o profeta Joel. Aleluia. A ordem de Joel. A ordem do culto para Joel. Você entendeu? Aquilo era a ordem do culto. Aquilo estava escrito que ia ser daquela maneira. Eles não estão embriagados como vós pensais, mas isto é o que escreveu o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne. Amém?
Então os homens começaram a fazer engessamento de culto, coisas religiosas, tal, parâmetros para isso, parâmetros para aquilo. Engessa tudo, irmão. Se o homem fosse escrever a Bíblia, pode crer, ele colocaria isso. Os de hoje, graças a Deus, que Deus, pelo Espírito, estabeleceu as coisas. Amém? Irmãos, é difícil você achar na Bíblia um homem mais religioso que Paulo. De quem era Paulo? Paulo era versado nas coisas judaicas. Paulo foi criado dentro do judaísmo. Paulo sabia o que era o sacrifício que se fazia no templo, a hora de fazer o sacrifício. Paulo sabia tudo da lei. Ele era o cara da lei. Você está entendendo? Ele se dizia assim, entre os meus irmãos eu era o melhor. Ninguém sabia mais que eu sobre a lei. Religioso mesmo, puro. E como Deus tratou aquele homem, irmãos, você está entendendo? O cara era religioso, cheio de forma, cheio de modelo, cheio de coisas engessadas naquela religião. Cheio de coisas engessadas. E ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, doutrinou a igreja e ele não estabeleceu forma. Isso é tremendo, irmão, só pelo Espírito. Só pelo Espírito se faz isso. Você entendeu? Um homem altamente religioso, Deus, ele pega um povo que não tinha religião, não tinha Deus, tinha adoração a deuses, tinha macumba, tinha todo tipo de coisa. Serviam a todo tipo de deuses. E ele dá liberdade. Os Gálatas querendo voltar para formas, modelos. Meia hora tem que fazer isso, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo. Paulo disse, foi para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Não deixem se submeter a jugo de escravidão. Amém. Então as pessoas olham para a Bíblia, hoje eu já falei sobre isso, irmãos, para você. Não leia a Bíblia como as pessoas leem o Antigo Testamento, como uma lei. Não leia o Novo Testamento como uma lei. Coma ela como pão. Coma ela como alimento para o seu espírito. Não fica preocupado em formas. Porque os homens preocupados em formas têm tirado o povo de Deus do propósito de Deus. Amém. Então, os homens pegaram esse momento de ceia, graças a Deus, crentes, evangélicos, não crê na transubstanciação, não crê na consubstanciação, crê que é um simbolismo, mas, cuidado, irmão, esse pão é consagrado. O que sobrar tem que enterrar ou queimar. Porque isso aqui é consagrado, isso aqui é do Senhor. Esses elementos estão não sei o quê. Cuidado como você come o pão e como você bebe o vinho. Aí ele diz assim, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim como do pão beba do cálice. Até eu já me enganei nesse negócio aqui. Examine-se, pois, o homem e depois coma. Né? Do pão e beba do cálice. Primeiro, Paulo não está dizendo para não comer. Ele está dizendo, se examina e come. Amém? A questão é, o que era a ceia do Senhor na igreja? E o que vem sendo transformado? Primeiro, a ceia do Senhor, na igreja primitiva, ela não é como nós fazemos hoje. Ela não era esse migalhinha de pão aí, e esse copinho de vinho, não. Primeiro lá, eles faziam uma ceia. Quantas vezes eles faziam? Todo domingo. Você entendeu?
Todo domingo eles faziam a ceia. A ceia, embora Paulo tenha dito aqui, toda vez que você fizer, você anuncia a morte do Senhor, para a igreja primitiva, a ceia era a celebração de ressurreição. Olha só, irmão, presta atenção. A ceia com essa cara de cemitério que as pessoas fazem hoje, não existia na igreja primitiva. Não existia, era festa. A ceia era celebrada no dia da ressurreição, comemorando porque o Senhor ressuscitou. Era um dia de festa, um dia de glória e de poder. Não era um dia de contrição, de vou morrer, de não sei o que, os meus pecados. Ai, meu Deus do céu, eu não saio do lugar. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Ai, meu Deus do céu, não vou cear. Já me examinei, estou em pecado, não dá. Não era isso. Diga, não era isso. Diga, o pastor está dizendo. Diga, o pastor que está dizendo. É, exatamente. Não era isso. A festa era uma festa. Era celebração de ressurreição. Então o que eles faziam? Eles faziam uma festa. Comida. Comida, vamos levar comida, nós vamos comer, é uma ceia. É um momento de nós nos confraternizarmos. É um momento de alegria. Você está entendendo? Eles levavam comida. Quem já levou aqui um monte de comida para o cemitério, para um velório? Só não, mas só bolacha e café. Café e bolacha. Chá. Você está entendendo? Não, irmãos, era um momento de celebração. Eles iam preparar, nós vamos cear, nós vamos ter um momento de comunhão, nós vamos comer. Você entendeu? E naquele momento, eles separavam um momento onde eles faziam essa lembrança, essa comemoração. Você está entendendo? Primeiro eles ceavam, Jesus também ceou primeiro, e disse, depois de haver ceado, tomou o cálice. Amém? Depois de haver ceado, tomou o cálice. Então ele deu para os discípulos e disse, então vocês bebem esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu queria ter tempo para falar disso aqui, mas eu vou falar. Então, eles estavam lá para celebrar e tal, comida na mesa e tal. Não era como nós hoje. Não era essa migalhinha aqui. E eu digo para você, o erro dos coríntios, muito dificilmente a gente repete. Muito dificilmente alguém aqui vai ser julgado pelo mesmo erro, no mesmo modelo, estou falando. Por quê? Porque qual era o erro dos coríntios? Paulo deixa bem claro aqui. Não era a questão desse pão e desse cálice, não, irmãos. A questão não era o pecado deles, não. O pecado pessoal, ele fez isso, ele errou, ele brigou com a mulher, ele falou não sei o quê, ele falou um palavrão, ele está com raiva do fulano, assim, teve uma raiva. Não era isso, não. Aqui está escrito, ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem descobrir os seus próprios pecados, come e bebe juízo para si. Amém? Não, amém, não, irmãos. Pois quem come e bebe, bota aí. Eu quero que eles vejam. Na nossa Bíblia está assim. Bota aí, versículo 29. 29. Eu quero que eles leiam. Pois, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo. Se
não discernir o corpo. Não é o pecado pessoal que ele está falando. Ele está dizendo, examine você. O que a Bíblia está ensinando é isso. O que Paulo está ensinando é isso. Não tem nada a ver do pão, não tem nada a ver de comida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não tem nada a ver, ele está dizendo, quem come e bebe sem discernir o corpo. Aleluia. Come e bebe juízo para si. Amém? Aleluia. Agora nós estamos num problema. Agora nós estamos num problema. Por quê? Porque uma das maiores falhas hoje na igreja é a falta de discernimento do corpo de Cristo. São pessoas vivendo de modo egoísta, como os coríntios faziam naquela ceia, porque lá a questão não era a ceia, era discernir o corpo. O que acontecia? Havia a ceia e os bonitões chegavam primeiro, comiam tudo, achavam que eram melhores e desprezavam os pobres, os que não tinham nada, achavam que tinham uma segunda classe que não merecia, então eles comiam e não se preocupavam com a outra pessoa. E assim, eles estavam comendo e bebendo condenação. Estavam se reunindo para pior. Aleluia. Por isso, há muitos doentes. E não poucos que dormem. Por quê? Diga, não discernem o corpo. Não discernem o corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. Não tem a expressão, o entendimento exato da igreja. E como a igreja é importante. E de que, como aquele pão que é partido, que foi Jesus que foi quebrado. Amém? Jesus disse, eu sou o pão que dá vida. E ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. O corpo que foi quebrado para vocês. Por vocês. E aquela quebra do corpo era o corpo antigo. Amém? Você está entendendo? Ou não? Se não tiver, eu falo de novo. Ele disse, você está quebrando, eu estou quebrando o corpo por vocês. E ele disse, lá em João no capítulo 6, que aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. E ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim, vai ser um comigo. Vai ser um só corpo. Paulo, falando sobre isso em Romanos 12, versículo 5, ele fala que nós somos o corpo de Cristo. E somos membros do seu corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele fala que nós somos o corpo de Cristo. No capítulo 12, ele repete que nós somos o corpo de Cristo. E nós não somos quebrados, nós somos um. Você está entendendo? Então, quando você despreza a igreja, quando você despreza pessoas da igreja, quando você não discerne o corpo de Cristo, e aí, irmãos, discernir o corpo de Cristo é uma amplitude espiritual, é uma leitura espiritual, é outro nível, porque tem muitas coisas envolvidas em discernir o corpo. Como nós já temos falado, existe um modo certo de andar na casa do Senhor. Então, se você anda de modo errado, você está ferindo o corpo. Qual era o problema aqui dos coríntios? É que eles estavam ferindo o corpo. Eles estavam maltratando o corpo de Cristo. Eles estavam desprezando e menosprezando o corpo. Por isso, há muitos
doentes. E não poucos são os que dormem. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abra os nossos olhos espirituais. Que Deus abra o nosso entendimento. Para que nós possamos andar em unidade. Os coríntios estavam tendo divisão. Eles estavam tendo muitas coisas que estavam maltratando o corpo de Cristo. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, que é que você não se escandalize com isso. Como eu vou dizer isso para não te escandalizar, eu não sei. Mas Deus suporta muitos dos nossos pecados pessoais. Você entende? Deus suporta muitos dos nossos pecados pessoais. Tem pecado, irmão, que você nunca nem se arrependeu e Deus ainda está aí contigo. Você está entendendo? Mas eu vou dizer isso, eu quero que você entenda. Deus não suporta pecados contra o corpo. Por isso, quem come e bebe sem discernir o corpo, já não vai ser julgado. Já come e bebe juízo para si. E isso não está dizendo como é que você come esse pão, como é que bota na boca, não. E como é que você considera esse pão e esse vinho, não. É como você está mantendo, dizendo que tem comunhão com os outros e odeia o seu irmão. Porque aquele que odeia o seu irmão até hoje está em trevas. E eu posso te provar isso que eu estou falando. Em 1 Coríntios, no capítulo 3. Eu queria ter muito tempo, irmãos, para a gente explorar. E eu ficar bem livre aqui. Para eu ter liberdade de falar tudo o que era para eu falar, sem eu me preocupar, porque quando eu fico pensando no horário, eu me travo. E eu perco algumas coisas. Mas aqui no versículo 16, do capítulo 3, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia. É uma coisa muito pesada para dizer, irmãos. Mas eu já tenho ensinado a você que existem leis espirituais já estabelecidas. Já estão estabelecidas essas leis. Deus não pode mudá-las. Por que, pastor, Deus não pode mudá-las? Porque elas estão na eternidade. E o que é eterno não muda nem sofre variação. E eu vou dizer para você que a igreja existe desde antes da eternidade. Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A partir da eternidade, Deus estabeleceu a igreja e ela está estabelecida. E aquele que não discerne o corpo de Cristo, aquele que brinca dentro do corpo, aquele que desconsidera, e aí, irmãos, o corpo de Cristo é algo estabelecido por Deus. E você pode ler a Bíblia, você vai ter uma pequena leitura do que é esse corpo de Cristo, dessa organização. Algumas coisas Deus deixou estabelecida. Ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então, discernir o corpo passa por discernir as lideranças. Passa por submissão e autoridade. Discernir o corpo passa por se submeter uns aos outros. Discernir o corpo passa por andar em amor. Por isso, há muitas doenças. Por isso, muitos dormem, muitos morrem. Porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Por isso, fé não funciona.
Por isso, declarações de fé não fazem efeito nenhum na vida de muita gente. Aleluia. Irmãos, é muito sério o corpo de Cristo. Deixa eu te dizer algo, uma experiência que eu tive. Eu aprendi isso muitas vezes sofrendo. Eu fui de uma igreja e Deus começou a me mostrar as verdades. Verdades mais profundas da palavra. Eu já falei isso para você aqui. Aquela igreja tinha muito coisinha. Campanha disso, campanha daquilo. Pega o sabonete, pega a rosa, pega a cruz, pega não sei o quê, pega o sal, passa no vale de sal. Passa nos portais. Passa debaixo do manto. E Deus começou a me dar essas verdades que eu tenho hoje no meu coração. Deus começou a me trazer a revelação da palavra. E eu comecei a desprezar aquilo. E eu fui crescendo, desprezando aquilo. E em um dado momento da minha vida, que não foi tão longo, não foi tão distante o meu crescimento, mas eu decidi no meu coração me desligar daquela igreja. Eu não saí de lá de corpo presente, mas no coração eu me desliguei. Você está entendendo? E um dia eu estava fazendo não sei o que, não sei aonde, que eu não me lembro. Irmãos, entrou uma felpa, alguns chamam felpa, outros chamam flepa, né? Um pedaço de madeira bem pequenininho, no meu dedo mindinho. Eu ia passando assim, de repente, nada. Uma coisa de, eu creio, 2 milímetros, olhe lá, no meu dedo mindinho. E eu olhei para aquilo, eu nem liguei, porque era tão pouca coisa. E de repente, eu tive febre. E todo o meu corpo se encheu de dor. Você está entendendo? Todo o meu corpo se encheu de dor. E quando eu fui orar, crente ora, amém? Eu fui orar a respeito daquilo, para que aquela febre passasse. Em comunhão com Deus, o Espírito Santo me falou: você não está compreendendo o corpo. Irmãos, aquilo foi tão poderoso para mim. E eu nem tinha tido essa revelação de Corinto ainda. Mas eu já tinha tido a experiência. Deus às vezes trabalha assim. Primeiro dá a experiência, depois da doutrina. E o Espírito Santo falou para mim: você precisa discernir o que você está fazendo. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Você está aqui? E aquilo, lá no meu pé, meu corpo todo doído com febre, muita febre. E o Espírito Santo falou isso para mim. E eu disse: Senhor, eu me arrependo. Amém? Eu me arrependo. A febre passou na hora. Você está entendendo, irmão? Irmãos, Deus aceita muito o pecado nosso. Entenda o que eu estou falando. Deus não gosta de pecado. Deus odeia o pecado. Eu estou falando de um fato. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Amém? Mas Ele é muito misericordioso com muita creca, muita coisa ruim que a gente tem. Mas Deus não suporta pecado contra o corpo. Você está entendendo? Então, irmãos, eu me liguei de novo no coração. Eu voltei o meu coração de novo para aquele corpo ao qual eu estava ligado. Até o dia que Deus disse: agora eu estou falando para você sair. E eu saí, irmão, bonito, cheiroso, livre. Você entendeu? Mas eu não podia me desligar daquele corpo antes do tempo. Eu não podia me amputar de lá. Você está entendendo? Eu sei que alguns aprendem de uma maneira, outros aprendem de outra, mas você pode aprender com os meus erros. Amém? Então eu já saí da igreja e eu estou bem, porque eu saí no tempo.
Eu saí debaixo de uma direção de Deus. Eu sabia que eu ia sair, eu já estava todo por fora, mas eu não podia sair e me desligar fora do tempo. Tem muita gente que não entende isso. Mas precisamos discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo. Amém? Porque Deus não suportará pecados contra o corpo. Deus não suportará pecados contra o corpo. Aleluia. Amém. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. O corpo de Cristo é precioso para Ele, irmãos. Esse corpo que nós participamos é algo verdadeiro e real. É algo que está no coração de Deus. Deus deu o próprio Filho para que nós fôssemos um. Para que nós fôssemos um corpo. E muitas vezes nós estamos desprezando isso. E eu quero dizer para você, irmão, aprenda que você é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, você tem que estar cooperando com a sua parte. Discernir o corpo de Cristo é entrar, é entender que você não é um espectador de uma pregação. De que você não é um frequentador daquela igreja tal. Entenda isso, irmãos. Você é a igreja. Você não frequenta a igreja. Aleluia. Você não está aqui para ver o louvor cantar. Você está aqui para adorar o Senhor. Você não está aqui, irmão, simplesmente porque não tem o que fazer. Não, você é o corpo de Cristo. E eu vou te dizer, irmão, Deus não cria nada no corpo que não tenha funcionalidade. E você precisa se envolver no corpo de Cristo. Tenha plena consciência de quem você é, irmãos. Tenha consciência de que Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E não trata esse ajuntamento de qualquer maneira. Aleluia. Entenda o que eu estou falando? Não trata isso de qualquer maneira. Não trata os ministros de qualquer maneira. Não escolhe ministros. Não faz acepção de pessoas. Apesar que falaram que a gente faz acepção de pessoas. Mas se eu faço, eu estou me arrependendo. Entenda isso, irmãos. É por isso que muita gente adoece, não consegue romper, não sai do mesmo lugar, porque não entende o corpo de Cristo, não entende eu não sei como diria a palavra, esse trabalho como organismo, onde cada parte influencia na outra parte, onde cada um de nós coopera na vida do outro, influencia na vida do outro, onde cada um de nós tem algo para dar, não para receber. Eu não estou falando de receber, eu estou falando para dar. Onde você sabe, porque sabe, que pessoas vão ser impactadas pela sua vida. Você não está aqui só para receber. Ah, pastor, mas eu não prego, não importa. Não importa se você não prega, não importa. O que importa é que você é o corpo. E como o corpo, você deve se comportar de uma maneira tal, em que o Senhor seja louvado através da sua vida. Onde Deus seja glorificado através da sua vida. Por isso, muitos estão
fracos, e não há poucos que dormem. Muitos, irmãos, têm permanecido na doença por não discernir o corpo. Muitos têm entrado em situações ruins, difíceis, por não discernir o corpo, por não compreendermos o que é isso. Agora, irmãos, se nós temos essa compreensão, é por isso que a religião estraga, irmão. É por isso que a religião estraga. Se nós compreendêssemos que essa festa, que hoje nós fazemos a ceia uma vez no mês, mas para eles era todo domingo, porque domingo era o dia que eles se reuniam para celebrar a salvação. Então, com pão ou sem pão, com vinho ou sem vinho, nós devíamos estar aqui celebrando a ressurreição, porque Ele ressuscitou. E porque se Ele ressuscitou, Ele foi e Ele enviou o Espírito. E se Ele enviou o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará nosso corpo mortal. E todas as áreas da nossa vida serão afetadas. Porque o poder que ressuscitou Ele de entre os mortos também opera em nós. Por isso que Paulo orava para que a igreja compreendesse qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Se nós compreendermos isso, essa coisa do corpo, que nós somos parte de uma coisa espiritual mais forte, nós somos curados só em estar aqui. Nós recebemos cura só porque nós estamos aqui, participando do corpo. Às vezes não discernimos o corpo. Mas, irmãos, preste atenção. Quando você sente uma dor, o seu cérebro manda informações, naturalmente falando. Se você tem alguma coisa, ele vai juntar forças para te dar força naquele lugar. Poder natural vai tentar te curar. Você está entendendo? Nossos corpos estão se corrompendo por causa do pecado que coisou o corpo. Paulo disse ainda que o nosso homem exterior se corrompa, porque ele está em corrupção. Esse corpo é corruptível, mas mesmo esse corpo corruptível, pergunte ao médico, tem algum médico aqui? Tem não. Era para ter. O seu corpo faz de tudo para que você não adoeça. O seu corpo se esforça para você não ser infectado. Se você leva um corte, muitos anticorpos vão ali. Existe muita força. Você está entendendo, irmão? Eu estou parabolando para você. Você não está entendendo. Eu estou falando por meio de metáfora. Estou metaforizando? O seu corpo natural, carcomido pelo pecado, envolvido por essa coisa, dessa terra maldiçoada, ele faz tudo para você ter saúde. Sabe que o remédio não te cura, o remédio te fortalece o teu corpo para que as tuas próprias defesas te defendam. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos um corpo. Eu estou falando espiritualmente, irmãos. Se nós compreendermos que esse corpo é um corpo realmente, e ele é o corpo de Cristo, e ele é espiritual, se nós compreendemos que esse corpo que era morto, ressuscitou, o poder da ressurreição está operando em nós, aquele mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, também vivificará. Você não está entendendo, você ainda está doente. Aleluia. Não, estou não, pastor, mas está com cara.
Aleluia. Compreender, irmãos, compreender. Eu queria ter tempo para falar para você. Compreender o que é ser o corpo. Se nós compreendemos, irmãos, o que é ser o corpo, e eu vou dizer para você, talvez você se escandalize com isso que eu vou dizer aqui, eu pelejei para não dizer, mas vou ter que dizer. Que graças a Deus nós temos chegado no nível disso, dessa coisa de corpo. Você sabia, irmãos, quantos membros dessa igreja, eu estou aqui há 9 anos, não falo isso para minha glória não, eu estou falando que nós estamos crescendo e compreendendo, entendendo muitas coisas. Eu quero perguntar aqui uma coisa, só o Anderson sabe disso. Quantas pessoas dessa igreja morreram nesses 9 anos? Quem diz? Quantas pessoas, só não Anderson? Quantos membros dessa igreja morreram em 9 anos? Aqui. Quem diz para mim? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Quantos anos a vozinha tinha? Um membro. Um membro dessa igreja morreu. Ela tinha 86 anos. Vinha para todo culto. Você está entendendo? Mas nós não temos chegado nessa plenitude de entendimento, irmãos, onde essa unidade vai afetar. Vai nos curar de estar aqui, mas precisamos chegar. A ceia, irmãos, é essa celebração da ressurreição. A ceia é esse momento, não para pior, é para melhor. A ceia, Paulo disse, por isso muitos doentes. Eu quero dizer, por isso, muitos curados. Por isso, muitos fortalecidos. Por isso, muitos vigorosos. Aleluia! Aleluia! Por isso, muitos que até naturalmente pelos próprios pecados poderiam morrer, mas chamaram os presbíteros da igreja e fizeram oração, e a oração da fé curou o doente, e o Senhor perdoou os pecados e o levantou. Deus suporta os nossos pecados individuais, Deus suporta, Ele ainda diz mais, manda o presbítero lá que eu perdoo. Chama o presbítero, se tiver pecado, eu perdoo. As pessoas pensam que o problema é pecado. Não, o pecado não é problema não, irmãos. Escandalizou de novo? Não tem problema. A Bíblia diz que Jesus aniquilou o pecado. Você sabe o que é aniquilar? Tornar nulo. Não tem quilo. Não tem peso. Você está entendendo, irmãos? Ele perdoa os pecados. A ceia não é para te condenar. Esse momento de julgamento não é para te condenar. Mas se você ferir o corpo, você será ferido. Mas se você agravar o corpo, será agravado. Se você destruir o corpo, será destruído. Se desprezar o corpo, será desprezado. Por isso há muitos doentes. Por isso muitos morrem. Mas não na festa da ressurreição. Não naqueles que se reúnem para melhor. Não naqueles que entendem, que compreendem. Porque eles vão ser exaltados. Aqueles plantados nos átrios do Senhor. Eles vão florescer. Aleluia. Ainda na velhice darão fruto. Ainda na velhice darão fruto. Serão fortes. Serão vigorosos. Ei, aleluia. Eu vejo uma igreja assim. Pela minha fé eu declaro sobre a tua vida. Aleluia. Uma igreja forte. Uma igreja poderosa. Uma igreja vigorosa. Uma igreja fervorosa no Espírito. Uma igreja que é corpo de Cristo. Unida, estabelecida no Senhor. Aleluia. Curada. Uma igreja que se envolve, uma igreja que dá a vida pelo outro, uma igreja que não deixa o outro levar o peso, mas que vai dar a sua vida para levar o peso. Aleluia, dando testemunho que o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Corinto
a igreja de Corinto. Paulo falou algo para eles. Desse jeito vocês estão anunciando a morte do Senhor. Por que Paulo falou? Anunciando a morte do Senhor. Para os coríntios, a festa era de ressurreição. Paulo teve que mostrar para eles que o homem natural tinha que morrer neles. Que Jesus tinha quebrado aquele homem natural, tinha acabado com ele. Os coríntios estavam na carne, homens naturais, muita gente morrendo. Ele disse, vocês estão precisando quebrar o homem natural. Mata esse homem. Jesus destruiu ele, quebrou ele na cruz. Você está entendendo, irmãos? Ele aniquilou o homem natural e os coríntios estavam andando como meros homens. E Paulo disse, fazendo isso, vocês vão celebrar a morte do Senhor. Vocês têm que lembrar dessa morte. Até que ele venha. Ele veio? Veio. Ele está aqui, dentro de mim. Ele já veio. Ele ressuscitou e ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Voltarei. Ele veio. O homem espiritual. O natural foi, o espiritual chegou. Esse homem somos o corpo de Cristo. Não vamos ser, somos. Não vamos ser, somos. Não vamos ter a vida eterna, temos. Você, é o que a palavra ensina, irmãos. Eu não sei se você consegue ver assim, mas é o que está escrito. Aleluia. O problema em Corinto era a carnalidade. Paulo não podia falar a eles como espirituais. Eu posso falar para vocês como espirituais. Aleluia. Aleluia. Eu posso falar como espirituais. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos cear. Tinha mais coisa, mas não vou falar mais não.